Igreja Batista Agape, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Os nossos cultos aos domingos. Domingo às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo e oração. Segunda-feira, às 19 horas, seminário teológico, na responsabilidade do pastor João Lembo. Você é o nosso convidado. Igreja Batista Agape, aqui na cidade de Indaiatuba. Boa tarde, amados, boa tarde, igreja, graça e paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando, amados, o programa 45 do segundo ano da Escola Bíblica em Ação, 18 de agosto. Nós estamos aqui na radioamormaior.net.br, pastor João Lembo, da Igreja Batista Agape em Indaiatuba. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes, né? Hoje estão fazendo uma obra lá, será um novo teatro da cidade de Indaiatuba. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras às 17 horas, cujo objetivo é estudar, é ser ministrado, é entender, aprender mais da palavra, né? Primeiro grande ministério de Jesus, que é o ensino, né? Jesus Cristo ensinando, pregando e curando, né? Então, não faz sentido nós servirmos a Jesus se nós não desenvolvermos, né? Se nós não buscarmos sermos ensinados e ensinar. Não faz nenhum sentido, né? Jesus Cristo, ele ensinava e ele pregava, né? E nós também, como embaixadores, como pequenos cristos, nós temos também, não é, essa condição, né, de como embaixadores falar em nome de Jesus, mas receber o ensino, aprender e ensinar. Amém? Nós iniciamos esse programa sempre com um devocional. Eu convido você a abrir o Evangelho de João 5. Evangelho de João 5. Se inscreva no nosso canal de YouTube, Igreja Batista Agape em Indaiatuba. Compartilhe e divulgue o link da rádio, radioamormaior.net.br, né? É uma forma de evangelizar, é uma forma de promulgar, é uma forma de compartilhar a palavra. João 5, a partir do verso 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. Primeiro que esse texto fala que nesse tanque, Betesda, havia uma grande multidão.
havia uma grande multidão. Enfermos, cegos, mancos, ressecados. Eles estavam o quê? Esperando o movimento das águas. Porém, o anjo, né, o Senhor, ele descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia era sarado. Bom, quem era o primeiro? O que tinha maior fé? O que era vigilante? O que esperava? Né? O que permanecia atento? Porque sabia que ela ia se agitar. Então aqui já tem um grande ensinamento para nós, né? Tá certo? Então, para que eu seja curado, seja libertado, né? Eu seja realmente restaurado, há um esforço, há uma espera, há uma fé, há uma esperança, né? E é o quê? E há o quê? A perseverança. Tá certo? Porque o anjo descia, não é? A cada tempo. Então, quem permanecia sabia que com o movimento da água, ele era curado e ele ali se permanecia e esperava. Bom, Jesus estava lá. Jesus estava verificando toda a situação, todo o movimento daqueles que estavam esperando a água ser agitada, ser movimentada, não é? Ele estava, na verdade, observando todas as pessoas, todos os enfermos. E estava ali um homem que havia 38 anos, irmãos. 38 anos de enfermidade. Ele tinha uma grande enfermidade. E essa enfermidade, ela era tão grave que ele se encontrava deitado. Né? Se encontrava deitado e fazia muito tempo. Agora, irmãos, o enfermo está lá. O enfermo está lá. A grande pergunta de Jesus qual é? Queres ficar são? Queres ficar são? Aí ele responde. Né? Ele responde, falou, olha, Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Por quê? Porque quando eu vou, desce outro, porque eu tenho essa dificuldade. Mas eu quero ser curado. Eu só não tenho quem me leve, eu só não tenho quem me cure. Eu sei que ali é do Senhor, eu sei que ali é a cura, mas eu não consigo. E Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Tá certo? Ou seja, cura. A grande questão de João 5:1-9, além de todas o que nós já falamos aqui, é por que Jesus perguntou se ele queria ser curado? É uma pergunta intrigante, não é? Mas aí eu falo para você, pergunto para você e pergunto para mim. Nós queremos ser curados? Ou acostumamos com algumas enfermidades? Né? Ou nós estamos acostumados, não é, a sermos mancos em algumas áreas das nossas vidas? Estamos acostumados a sermos cegos, não é? Então é o que Jesus pergunta para mim e para você todo dia. Você quer ser curado? Tenha fé, me procura. Agora, essa cura que você quer, essa enfermidade que você tem, essa dificuldade que você tem, se você for curado, você não vai ter mais. Você não vai ter mais a muleta, você não vai ter mais a desculpa, né? Você não vai ter mais a justificativa da doença, a justificativa da doença emocional. Né? Então, amados, em nome de Jesus, a gente precisa entender que nem todos querem ser curados. Nem todos. Nem todos querem curar. Nem todos querem ser libertos. Por quê? Porque a doença passa a ser uma muleta. A doença passa a ser uma justificativa. A doença passa a ser um pretexto. Eu não faço, eu não aconteço, eu não vou, eu não estudo, eu não rendo, eu não multiplico,
eu não dou. Por quê? Eu sou doente. Né? Então, que em nome de Jesus, João 5, de 1 a 9, entre no nosso coração e que definitivamente a gente busca o quê? A cura. Porque Jesus, ele está o quê, amado? Ele está absolutamente o quê? Absolutamente disponível. Né? Tá certo? Mas ele sempre vai fazer essa pergunta para mim e ele sempre vai fazer essa pergunta para você. E ele sempre faz, amado. Você pode ter certeza absoluta que ele sempre faz essa pergunta. Quer ser curado? Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos. Ah, Pai, nós bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus, Deus, que essa palavra já tenha falado conosco. Que a gente busque realmente a cura. Que a gente busque, Pai, realmente a libertação. Eu oro agradecido, Pai, porque essa palavra, ela entra no nosso coração. Ela entra no nosso espírito. E que nós tenhamos realmente, Pai, a ousadia, a coragem, a fé e a perseverança para sermos curados. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Texto maravilhoso. Bom, voltamos a Apocalipse, o tema central. Eu quero lembrar que os capítulos 12, 13 e 14 é o levantamento do quarteto do mal, tá certo? Então, o nosso objetivo hoje é nós avançarmos e possivelmente terminarmos o capítulo 14. Eu estarei lendo a partir do verso 6, Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. É chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor e da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que aguardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom, 12, 13 e 14, levantamento do mal. Mas nós sabemos, que esses conjuntos, por serem paralelos progressivos, aqui ele já está terminando, aqui ele já está caminhando para quê? Para o juízo. Então, esses versos, eles estão tratando fundamentalmente do quê? Da advertência para a humanidade. O evangelho será pregado a todos. A todos. Cada nação, tribo, língua e povo. Existem aproximadamente 1.200, 1.300 línguas e dialetos em todo o mundo. A Bíblia, ela já vem sendo traduzida, cujo objetivo é cumprir o que é essa profecia. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar
aos que habitam na terra, e cada nação, tribo, língua e povo receberá o evangelho. Tá certo ou não? Então, o grande sinal que Jesus está voltando é que faltam o quê? Poucas nações, tribos, línguas e povo para receberem o quê? O evangelho. Né? Tá certo ou não? Né? Então, o propósito, o único propósito, não é? É advertir a humanidade acerca do juízo, para que o homem volte a Deus. Tá certo ou não? Né? Então é exatamente isso que João ele está vendo e está nos falando. E o primeiro anjo? O verso 6 e 7. Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Nação, tribo, língua, dizendo com voz forte, temam a Deus. Né? Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Agora, o que mais me chama a atenção aqui, o que é? E é isso que a gente precisa ter. É esse discernimento e essa profundidade. Né? Porque o evangelho está sendo pregado. Nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte. Por que você faz uma voz forte? Para que você chama alguém com uma voz forte? Ela não está prestando atenção. Fulano, olha aqui. É uma voz forte, é uma voz de atenção. Por quê? Porque a humanidade como um todo, e você pode ver que isso já está acontecendo. Às vésperas do juízo, ela estará totalmente indiferente. Ela estará totalmente desatenta. Ela estará totalmente despreocupada. Então hoje você vê esse advento da internet, toda essa facilidade da informação, não é? Tá todo mundo indiferente, desatento. É um videozinho aqui, é outro ali, é uma foto aqui, é outra ali. Então tá todo mundo desatento. Né? E a voz forte de Deus está vindo. As tribos, as nações, a todas as línguas e povos. Então, você imagina que você é um artista. Você é um artista que você pinta quadros. Você é um pintor de quadros. E você está numa grande rocha, à beira-mar, pintando o quadro. Tá certo? Então, você está lá à beira-mar. Beira-mar tem uma rocha grande, você sobe e está lá pintando. Você está pintando o quadro, você está olhando o mar, você está olhando aqui, você está olhando a natureza e você está pintando o quê? Você está pintando o seu quadro. Só que você não percebe que apesar de você estar firme na rocha, você não percebe que a maré está subindo. Eu estou firme na rocha, estou pintando o meu quadro, só que a maré está subindo. E você não percebe. E ela vai subindo. Né? E ela está o quê? E ela está chegando. Só que você está o quê? Anestesiado com sua obra e por sua obra. Você está pintando. Porém, ao redor, existem algumas pessoas gritando para você descer. Viu? Desce. Desce daí que a maré está subindo. Você não viu? Vem cá. Desce aqui. E é assim que a humanidade
ela estará, de novo, ela estará na época do juízo final, mas você já percebe que se a maioria das línguas já foram alcançadas pelo Evangelho, que é uma forma progressiva, essa forma progressista e progressiva das pessoas estarem totalmente alheias já é uma verdade. Então, a humanidade, ela já está se apostatando de Cristo, já está deixando a palavra, já está deixando, não é, a santa doutrina, né? E a humanidade, ela está o quê? Ela está extasiada com os encantamentos do mundo, né? De tudo aquilo que vem para você de facilidade. Hoje é tudo muito fácil, hoje é tudo na mão, não é? É tudo muito fácil, né? Então, você com o celular hoje, você tem um mundo na mão, né? E esse mundo vai te tornando o quê? Cada vez mais encantado, né? Então, esse primeiro anjo, ele está avisando o artista, ele está me avisando. Ele está te avisando, viu? Temam. Presta atenção. E ele está falando isso, igreja, com o quê? Com voz forte. Não é com voz, não é com vozinha, não. Ele está com voz forte, né? Agora, e o segundo anjo? Vamos ler o verso 8 de Apocalipse 14? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Mas, pastor, o senhor não falou que os capítulos 12, 13 e 14 é do levantamento do quarteto do mal e a Babilônia é a última? Sim. O anjo aqui está descrevendo a queda futura da Babilônia. Isso aqui é uma profecia. Então o primeiro anjo fala: presta atenção, está sendo pregado, está sendo falado, está sendo ensinado, Jesus Cristo está se apresentando, ele vai voltar. E o segundo anjo está falando: isso que você está servindo é Babilônia. E no futuro, a Babilônia, ela cairá. O que vai cair? O mundo da sedução, o mundo da negligência moral, o mundo da apostasia, o mundo do luxo, o mundo da luxúria, o mundo da adoração da besta. É por isso que o anjo está falando: temam ao Senhor. Temam ao Senhor, ele está voltando. Temam ao Senhor. Tá claro isso ou não? Então, assim, olha, isso que você está servindo, esquece. Isso vai ruir. Isso vai acabar. Isso vai ser julgado, né? E aí o terceiro anjo, nos versos 9 e 10, diz o quê? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo com voz forte. De novo, voz forte. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença de quem? Do Cordeiro. Então, o anjo está anunciando que todos os que estiverem ligados a esse mundo morrerão com ele, perecerão com ele. Tá certo ou não? Se optarem servir a Satanás, devem aguardar o quê? Com certeza as consequências. Tá certo? Não é? Então, a ira de Deus, como está escrito,
como está absolutamente claro nesses 2 versos. A ira de Deus visitará aqueles que adoram a besta. O juízo de Deus, amados, ele nunca acabará, pois a punição é o quê? Ela é eterna. Né? E aqueles que perseguem a igreja e odeiam ao Senhor, o que vai acontecer? A fumaça do seu tormento, verso 11, sobe para todo sempre. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Meu Deus. Não terão descanso algum, nem de dia e nem de noite. Quanto tempo? 1 dia? 2 dias? 10 dias? 1000 dias? 1 bilhão de dias? Muito mais. A gente não sabe, porque é eterno. Né? Viverão eternamente, sem descanso. De dia e sem descanso de noite. É sério? É sério, é o juízo de Deus. Né? É aquilo que a gente falou. Quando eu entro no juízo de Deus, o juízo é dele. Ele vai julgar mediante o quê? A sua soberania. Tá certo? Então, amados, esses versos, eles estão cada vez mais sendo, explicados. E quando você tem esse entendimento, fica mais fácil ainda, você verificar que o juízo de Deus, as consequências do juízo de Deus, ela será o quê? Será eterna. E finalmente o verso 12 que diz: aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, amados, onde está a nossa fé? Perseverar na palavra. É simples. Perseverar na palavra. Para que a gente não seja o quê? Seduzido pelo mundo. Para que a gente não seja seduzido pelo luxo. Que a gente não negligencie a moral, os bons costumes que é da palavra. Não se afaste de Jesus. Porque tudo isso te leva ao quê? Adoração da besta. E aqui, novamente, Deus está usando a vida do João, fala, vai cair, isso aí vai acabar. Cuidado, isso vai acabar. E no verso 13, nós temos uma voz do céu. Dá uma olhada. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tá certo ou não? Então, outra palavra absolutamente clara. Quem morreu em Cristo, quem morreu em Cristo, quem morreu no Senhor, é bem-aventurado, Tá certo ou não? Descansaremos na fadiga, pois as suas obras os acompanham. Qual a obra? Servir a Cristo, promulgar a sua palavra, ser o quê? O seu embaixador. Tá certo? Porque nós sabemos que quando Jesus Cristo voltar, sobem primeiro, serão arrebatados primeiro quem? Os mortos, que morreram em Cristo Jesus. Então é por isso que ele fala, olha, bem-aventurados os mortos que desde agora, isso foi escrito, irmãos,
100 anos, vamos falar 96 anos depois de Cristo. Né? Tem quase 2.000 anos. Então, escreva: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Né? Então, essa palavra ela vem sendo repetida todos os dias há 2.000 anos. O agora é quando ele morre. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Né? Tudo que representa Jesus Cristo morrendo em Cristo, isso vai nos acompanhar. Amém? Tá bom ou não? Então, amados, nós estamos chegando no final do capítulo 14, nós vamos ler os versos 14 a 20, né? Então, na verdade, nós estamos chegando na colheita do fim dos tempos. Nós estamos chegando na ceifa. Chegamos no julgamento dos ímpios. 14 a 20. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para que aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Verso 18. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pega a sua foice afiada e ajunte os cachos de videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi o que, igreja? Que está escrito aí? Apocalipse 14, 20. O lagar foi pisado. O que é lagar? O tanque onde são pisadas as uvas. O lagar foi pisado. Quem é pisado? Aqueles que se opõem a Cristo. O lagar foi pisado fora da cidade. Olha, fora da cidade. E correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos. Onde é o freio do cavalo? Na boca. A altura, né, do freio do cavalo, na boca do cavalo, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Dá para imaginar o julgamento? Não. Essa nuvem branca que foi dita aqui, ela é uma santidade do Senhor. O cordeiro, o leão de Judá, o juiz, ele está pronto para quê? Para a ceifa. O juízo final chegou. E aqui a gente pode observar algumas conexões. Eu separei algumas só para a gente ter uma ideia. Tá bom? Alguns textos que se conectam com Apocalipse 14, 14 a 20. O primeiro, Mateus 3,12. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Ô Senhor. Tá certo? Vai limpar. Ele vai recolher os seus, vai arrebatar os seus, vai pegar os seus, tá certo ou não? E queimará a palha, o que não presta, com fogo. Esse fogo, ele
nunca se apagará, o fogo eterno, tormento eterno. Mateus 13, 36, 43 nos dá também um bom entendimento. Abra comigo, amados. Vai lá, pega a sua Bíblia. Mateus 13, 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros, os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, sempre conectando a palavra que já foi dita, a palavra de Deus, né? Então, quem semeia a boa semente? Jesus Cristo. Quem é a boa semente? Sou eu e é você, os filhos do reino. Nós somos considerados o quê? Boa semente, trigo. Já o joio, que é muito parecido, e aqui há um ensinamento muito bonito, muito interessante, porque o joio ele está misturado com o trigo. O joio, que são os filhos dos malignos, eles estão onde? Na igreja. Eles estão na igreja. Eles estão misturados. E o inimigo que os semeou, que está semeando intriga, que semeia fofoca, que semeia contenda, que semeia avareza, né? Que semeia, né, as brigas, as confusões, os espíritos de confusão. Então o inimigo que semeou é o diabo. Ele vai semeando. Só que a ceifa, a colheita, é no fim do mundo. E quem faz? Os anjos. Os anjos do Senhor. Eles ceifam, não é? Eles retiram tudo aquilo que o diabo semeou de joio. Então esse joio, que parece o trigo, mas não é, ele é colhido, ele é queimado no fogo. Assim como diz a palavra, será a consumação desse mundo. Vocês entendem? E quando houver essa colheita, eles serão lançados aonde? Na fornalha de fogo. Quando e em quanto tempo será queimada? Eternamente. O fogo nunca se apagará. E ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Quem tem ouvidos, ouça. Então, de novo, o apelo, né? De novo, Jesus, Cristo, através de João, através do apóstolo João, através do Espírito Santo, não é? Ele está o quê? Advertindo. E não é só advertência, irmão. É a constatação do que vai acontecer. Mateus 24, 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Aqui, ó.
rijo clamor de trombeta, né? Com duro, com firme clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá certo? Não é? Então, o anjo que sairá do altar, ele ceifará o julgamento de iníquo. Né? E é esta que é o quê? A resposta final de Deus. A quê? As orações. Então, os cachos de videira da terra estão simbolizando o quê? A totalidade da multidão dos homens maus. Versos 19 e 20. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos de videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, né, numa extensão de 300 quilômetros. Então os cavalos, eles vão poderá o quê? Nadar no lago de sangue. E os homens são pisados para fora da cidade santa, irmão. Não fica no paraíso. Não fica na cidade santa. Ou seja, todos aqueles que se opõem, se opuseram ao reinado de Deus, serão o quê? Esmagados. Serão esmagados. Tá certo ou não? Não é? Então, para a honra e glória do Senhor, nós concluímos. Não é? Concluímos o capítulo 14. Não é? Certo? Então, na verdade, como a gente fala, né, que esse paralelo progressivo nesses capítulos houve desde o nascimento, né, até o levante, né, de Satanás, do anticristo, do falso profeta, de toda a Babilônia, né, de todo o sistema satânico. Mas que no final, novamente, Deus julga e dá sinais desse julgamento, como nós podemos observar. A gente estudou isso. Acabamos de ver. Né? Sinais de que o Evangelho em sua totalidade será pregado. Sinais que a humanidade ela estará totalmente alheia, irmão. Né? Então, isso já está acontecendo. E eu quero bater muito nesse ponto. Às vezes, vou falar baixo, às vezes acontece com a gente. Vou falar bem baixinho. Acontece com a gente. Por quê? Porque está todo mundo distraído. Você pode observar, irmão. Está todo mundo distraído. A humanidade já não está mais atenta. A humanidade, porque o governo será mundial. Não vai ser o governo só no Brasil. Vide, né, a preparação que tudo o que aconteceu, que nós sabemos, né, do Covid. O comando mundial. Os 4 cantos da terra de máscara. Os 4 cantos da terra, álcool gel. Os 4 cantos da terra, tomando o quê? Tomando vacina. Então, não é? Essa distração, ela é, lógico, coordenada pelo diabo, mas com a permissão de Deus, irmão. Deus, ele deve olhar assim, tô falando eu, né? A minha opinião, ele deve olhar tudo assim e falar, rapaz, né? Eles falam em meu nome, né?
expulsam demônio, pregam, mas eles não são meus. Tá tudo errado, né? Tá certo, tá errado. Por quê? Porque eles estão adorando a besta. Eles estão adorando o luxo, a luxúria. Eles estão sendo seduzidos. E uma das coisas que mais assusta hoje, a negligência moral, sexual. É o que mais acontece. A negligência é o quê? Moral. Então, toda essa Babilônia, todo esse mundo de apostasia e de rebeldia contra Deus, nós vamos meio que sem querer, né, seduzidos, a gente vai se afastando de Jesus Cristo. Vai se afastando da palavra. Tá certo? Porque os anjos que vierem anunciar e que estão anunciando, irmão, voz forte, grito, vamos lá, pessoal, ide, pregai o evangelho, busque a santificação, Jesus está voltando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Como é que está o emprego? Como é que está a família? Como é que estão os filhos? Como é que estão os netos? Estamos orando, estamos buscando, estamos clamando, estamos servindo, né? Então, em nome de Jesus, a gente não fique à beira-mar, pintando um quadro, esperando ser o quê? Engolido pela onda, né? Que em nome de Jesus realmente a gente possa, para a honra e glória do nome dele, né? Que a gente possa realmente, igreja, se posicionar como pequenos cristos, se posicionar como cristãos que somos, né? Então, esses capítulos, não é? 12, 13, né? E 14, eles encerram mais um paralelo progressivo. Né? Tá certo? Os capítulos de 1 a 3 nós vimos os 7 candeeiros, né? 7 igrejas, né? Os 7 candelabros. Dos capítulos 4 a 7 nós vimos os 7 selos, lembra? Eles sendo abertos. Dos capítulos 8 e 11, nós vimos o quê? As trombetas. Lembram, né? O toque da primeira, o toque da segunda, e assim sucessivamente. Né? Levantamento do quarteto do mal, acabamos de ver, dos capítulos 12 a 14. Né? E esse levantamento do quarteto do mal, como a gente pôde observar, ele tem uma ordem. Deus é um Deus de ordem, né? O levantamento do quarteto do mal, ele começa pelo dragão, né, que é o diabo, que é Satanás, depois o anticristo e o falso profeta, e a Babilônia, que é o sistema. Né? Então nós encerramos isso hoje, os capítulos 12 a 14. Bom, o próximo paralelo progressivo vai ser o quê? Os capítulos 15 e 16, que são as 7 taças da ira de Deus. Tá certo? As 7 taças da ira de Deus. Né? Eu só vou dar um pouquinho aqui, só para desafiar você a ler, né, os capítulos 15 e 16 para a nossa próxima aula, né? E falar dessas 7 taças da ira de Deus. É evidente, eu vou dar só um resumo do resumo, só para, na verdade, te estimular a você ler, que você vai observar, você lendo os capítulos 15 e 16 do Apocalipse, que há muita semelhança com as trombetas.
né? Tá certo? Muita semelhança. Tá certo? A misericórdia de Deus, ela é vista e observada nas trombetas. Tá certo ou não? Então as trombetas, Deus está usando para que a misericórdia dele, de Deus, seja o que? Vista, olhada, observada, e que seja o que? Mudados os comportamentos. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ser reconciliado com o Cordeiro. Né? Tá certo? Então, o grande objetivo da trombeta é esse. Bom, aí vem os capítulos 15 e 16, que é relacionado ao quê? As 7 taças da ira de Deus. Que são 7 flagelos. Aí, e nós vamos ver isso, ao quê? A consumação da cólera de Deus. Quando ela começar, né? Quando as taças, né? Elas começarem a ser jogadas, né? Quando elas começarem a ser o quê? Derramadas, né? Cada taça tem o quê? O seu flagelo. A gente vai começar a verificar que já estamos chegando no fim do fim. Tá bom? Então, leiam, por favor, leiam os capítulos 15 e 16, né? Que são as taças da ira de Deus, né? E tão logo esses capítulos estudarmos, ele já vem a queda do quarteto do mal. E aí a gente vai depois, tá certo? Vai trabalhar, mas eu só quero que na sua cabeça esteja claro que as próximas aulas, ira de Deus, depois a queda. E aí faltam ainda 3 capítulos que, né, será para a honra e glória do Senhor. Amém? Então eu procurei dar uma puxadinha hoje, tá bom? Hoje nós não vamos continuar, não é? Não vamos iniciar o capítulo 15, porque o desafio realmente é que você leia. Amém? Na sequência, creio que tu és a cura, a Gabriela Rocha, para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Depois um breve resumo do que cantamos e louvamos, aí nós encerramos. Né? Encerramos essa aula para a honra e glória do Senhor. Eu já quero passar a programação da igreja, toda segunda-feira, teologia, às 19 horas. Quartas-feiras, na primeira quarta, culto da família. Terceira, quarta-feira, culto de cura e libertação. Né? As outras quartas-feiras nós temos o culto de estudo e oração. Primeiras e terças e terceiras sexta-feiras, o AME. Domingo às 10 horas, a EBD. Domingo às 19, culto de celebração. Primeiro domingo de cada mês, culto de ceia. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura,
alcançar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti, Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti, Deus. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém, igreja. Glória a Deus. Quando nós nos deparamos, né, com um louvor desse, que a gente crê, né, que Deus é a cura, que Jesus Cristo é a cura, né? A gente declara aqui nesse louvor que Ele nos escuta, Ele nos ouve. Ele, como é o príncipe da paz, Ele acalma o nosso pensar, não é? De qualquer forma, não é? Ele nos leva, né, pelo fogo, né? Batizando a gente pelo fogo, queimando a palha, queimando tudo aquilo que não presta nas nossas vidas, irmãos. Isso é cura, né? Você não pode esquecer que nós temos cura e libertação, que muita coisa que não presta nas nossas vidas tem que ser queimada, né? Tá certo ou não? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa arrogante, né,
Eu preciso ser curado da arrogância. Se eu tenho prepotência, tá certo? Se eu sou arrogante, enfim. Então, quando Deus nos permite que a gente passe pelo fogo, queimando, né, essa nossa palha, Ele nos cura. É por isso que nós temos que confiar em Deus. Confiar na cura. Né? E além disso, é declarar para o mundo, não é, que nós precisamos dele, que nós dependemos dele. Né? E crer no Deus do impossível. Né? Impossível para nós, limitados, humanos, para nós. Mas para Deus nada é impossível. Né? Como diz o próprio louvor, Ele é tudo, Ele tem o mundo nas mãos. Né? Então, a fé em Deus, a fé que precisamos de Jesus, o Cristo, essa fé faz com que ela aumente a cada vez que escuto a palavra do Senhor. E quando eu escuto, ele acalma o meu coração e vai o quê? Queimando tudo que não presta nas nossas vidas. E a gente declara, não, isso é possível. Né? Aos nossos olhos, não. Aos nossos olhos existem certas situações, irmãos, que a gente não vê saída. Mas Jesus Cristo é o Deus do impossível. Amém? Que a gente possa crer no princípio da paz. Que a gente possa temê-lo. Que a gente possa nos colocar como servos. Né? Como servos que somos. Né? Confiando e sabendo que em determinado momento ele vai queimar a palha. Ele vai queimar tudo aquilo que precisa ser queimado, tudo aquilo que não presta. Amém? Bom, amados, é sempre um privilégio, né, nós estarmos nesse programa de Escola Bíblica em Ação. Né, realmente é maravilhoso a gente poder estar junto, aprendendo junto a palavra. Né? Nós já vamos aí para meados de agosto, né? Tá, a gente já avançou realmente 14 capítulos, né, irmãos? Para a honra e glória do Senhor, né? Então a gente vai realmente nesse propósito, né? Desta forma, né? Tendo o entendimento de todo o livro, mas tendo o entendimento também de todos os capítulos, né? De todos realmente os versos, né, que compõem esse livro tão importante. Programação, eu já passei para vocês. Nós ficamos lá na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Se você tem algum pedido de oração, irmão, qualquer um, alguma sugestão, alguma crítica, algum tema que você gostaria que nós falássemos também, enfim. A gente está realmente nessa linha de Apocalipse, mas se de repente você tiver no seu coração para que a gente, de alguma forma, fale de outro tema, de outro assunto, tá bom? Você me manda aqui no Zap, me liga, enfim. Fique à vontade, né? É o 919, né? Prefixo 19, 99305-2651. 199-9305-2651. É um privilégio realmente, né? Nós estarmos aqui aprendendo, clamando, ouvindo, né? E que a gente possa realmente ser curado em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela ministração do Espírito Santo. Nós entregamos a Ti, Pai, essa aula, tudo o que foi dito aqui. Se há alguém no nosso meio hoje, Pai, que ainda não Te conhece, Jesus, que ele possa fazê-lo com todo
todo o coração, de todo entendimento, declarando: Jesus, o Senhor é o meu Deus. Eu dependo de Ti. O Senhor é meu Senhor e Salvador, eu peço perdão de todos os pecados e reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou no terceiro dia. Para honrar e glorificar o Seu nome, eu oro agradecido. Que a paz, que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo nos alcance. Que nós tenhamos um restante de sexta-feira abençoado. Pai, nos dá um final de semana abençoado na Sua presença. E nos prepara para o domingo, para Te servir, para celebrar a Ti. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Grande abraço a todos. Beijo no coração. Tchau, tchau.